Você não precisa relaxar, pensando que todos ao seu redor têm bons pensamentos para você. Você não pode se sentir à vontade o tempo todo porque o diabo está sempre manipulando as pessoas para fazerem coisas erradas contra elas. O problema pode começar quando você começa a confiar em todos. Isso não é encorajar você a odiar as pessoas, mas você tem que ter certeza de alguém antes de dar a ele luz verde em sua vida. A mesma pessoa que você chama de amigo pode ser aquela que o diabo usará para derrubá-lo. Essa é a razão pela qual você tem que ser sempre cuidadoso e saber como você sempre se relacionará com as pessoas, para que você não viva à vontade e o diabo o ataque sem o seu conhecimento. A verdade é que, como filho de Deus, antes que qualquer coisa aconteça com você, Deus sempre saberá sobre isso e sempre lhe mostrará sinais para ajudá-lo a trabalhar nisso. Nada acontece no reino da terra sem que Deus saiba. Deus conhece os pensamentos do seu coração. Ele sempre sabe o que outra pessoa está pensando sobre você ao mesmo tempo. Você não vê quão poderoso e grande o Senhor é? Você tem que sempre confiar em Deus. Você tem que sempre seguir a liderança do Senhor para sempre lhe dar a segurança e orientação que você sempre precisará a qualquer momento. Quando alguém estiver planejando algo contra você, sempre que alguém estiver planejando algo contra você, Deus começará a lhe dar sinais e mostrar sinais sobre isso. Essa é a razão pela qual você tem que sempre estar em intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revelará coisas a você. E quando você toma as coisas como certas e não lida com as informações espirituais com seriedade, é quando o diabo pode realizar suas intenções em sua vida. Para evitar as obras do diabo em sua vida, então você tem que sempre levar as visões do Senhor a sério, porque Deus vê nos lugares mais escuros. Ele conhece a intenção do coração. É errado você pensar que é uma batalha contra o ser humano. Embora o diabo use seres humanos para tornar seus planos realidade, o diabo é o verdadeiro inimigo. Efésios 6:12. Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso está lhe dizendo a intenção da batalha. Você não precisa encarar tudo com uma abordagem física porque é uma batalha espiritual contra a sua vida. Não existe um pequeno pensamento maligno. Todo pensamento que não é certo é do diabo, e quando o diabo tem uma chance na vida, ele pode destruir tal vida. Essa é a razão pela qual as palavras do Senhor disseram que você tem que testar todo espírito para saber qual é o verdadeiro. Algumas pessoas vêm ao seu redor agindo bem, mas suas intenções em relação a você são mais destrutivas. Mas você deve ser grato a Deus por haver algo que ele não sabe. Imediatamente alguém está planejando algo contra você, Deus começa a lhe mostrar sinais para que você possa começar a fazer algo a respeito. Uma das principais razões pelas quais Deus lhe dá os sinais sobre coisas que estão prestes a acontecer é para ajudá-lo a direcionar suas orações para isso. A oração é o antídoto para toda influência errada, e quando você recebe esses sinais de Deus, o que você tem que fazer é começar a orar e tomar outras medidas de precaução para a segurança. Você verá 6 sinais que Deus lhe dará quando alguém estiver tendo uma má intenção em relação a você. Número 1. Você se sente desconfortável com a pessoa. Na maioria das vezes, quando as coisas dão errado com alguém, há espaço para dar espaço à pessoa. Mas no sentido real, isso pode não levar a ter sentimentos ruins por essa pessoa. Mas em um caso em que você começa a perceber que não se sente confortável perto de alguém, o semblante dela lhe dá algum pensamento. Você se perguntará o que há de errado com seu pensamento, mas não saberá que há uma intenção errada e ruim dela. Um ser humano também é um ser espiritual. É o trabalho do Espírito discernir o pensamento e as intenções das pessoas em relação a você. Você pode pensar que todos querem o melhor para você.
Você pode pensar que todos o amam. Você deve entender que até a Bíblia diz que o diabo aparecerá como um anjo de luz. Isso fará você pensar que todos sorrindo e rindo com você tiveram boas intenções. Mas no final, você sempre tem que fazer alguma observação sobre as coisas que estão acontecendo do jeito que estão. Por que estou me sentindo assim sobre essa pessoa? É um sinal de que algo está errado ou algo está prestes a acontecer. Como um filho espiritual de Deus, o que você tem que fazer então é começar a orar e pedir a Deus para revelar coisas a você. Esta é uma pessoa com quem você se sentia livre antes, mas agora você não se sente mais confortável com a pessoa. Você tem que ter cuidado porque ela pode ter mais intenções em relação a você. Número 2. Elas ficam curiosas para saber seus segredos. Você deve ter cuidado quando alguém está começando a cavar fundo além do que não deveria saber sobre você. Muitas vezes, as pessoas ficam confusas sobre como as coisas estão funcionando para você. Elas sempre vão querer saber sua fonte e seu segredo. Lembre-se, o segredo é uma chave para o sucesso. Há algumas informações que você tem que guardar para si mesmo e não divulgá-las para amigos ou parentes sem motivo. Não é toda questão que você lida com emoções, e não é toda discussão que você se envolve. Deus lhe mostrará o quão desesperados eles estão prontos para saber como você faz as coisas, como você obtém essas coisas que obtém e por que você está testemunhando quando outros estão reclamando. Sansão amava Dalila. Sansão confiava nela e abriu o segredo de seu poder para ela. Você veria quantas vezes Dalila perguntou, Juízes 16h17, que ele lhe contou todo o seu coração, e ele lhe disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se eu for rapado, então minha força irá de mim, e eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Versículo 18. E quando Dalila viu que ele lhe havia contado todo o seu coração, ela mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo, subam esta vez, porque ele me mostrou todo o seu coração. Então os chefes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram dinheiro em suas mãos. Versículo 19. E ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e ela chamou um homem, e ela o fez rapar as 7 tranças de sua cabeça, e ela começou a afligi-lo, e sua força se foi dele. Isso é para mostrar que ela está tramando algo, mas Sansão não levou esses sinais com cautela. É assim que acontece. Eles tendem a se importar e mostrar emoções, mas têm mais intenções em relação a você. Eles querem interromper seu fluxo de renda. Se você se abrir com eles, eles querem chantageá-lo com as informações sinceras que você deu a eles. Quando você observa isso, é um sinal de Deus de que alguém tem uma má intenção em relação a você, e você tem que tomar cuidado com isso. Número 3. Tudo o que você faz se torna uma ofensa. Você sempre brincou com tudo. Praticamente todos os problemas são usados como uma brincadeira. Mas quando a mesma piada se torna uma ofensa, quando as coisas simples agora trazem rixa e ofensas, então você tem que tomar cuidado porque há algo errado com a pessoa. Você não deve tomar tudo como garantido como cristão, porque confiar em alguém é mais caro do que o dano que pode vir de sua traição. Você tem que amar a todos, até mesmo seu inimigo, mas tem que ter cuidado com todos. Número 4. Comportamento estranho. Este é um sinal perceptível sempre que alguém tem mais intenções em relação a você. O comportamento deles começa a mudar em relação a você. Isso pode ser positivo ou negativo. O sinal positivo é o que pode estar confundindo você. Alguém que você conhece que não estava fazendo algumas coisas antes começa a fazê-las, como dar algo a você e agir de forma diferente. Você tem que relaxar e prestar mais atenção a isso.
Alguém pode ter mais intenções em relação a você, e eles sempre agirão disfarçados para que você não saiba seus planos em relação a você. Mas você sabe que essa pessoa não age assim. Esta não é a pessoa que você conhecia. No fundo, você está confuso, mas eles podem ter tido mais intenções em relação a você. É um sinal de que você tem que ter cuidado e orar para que Deus não o leve para suas armadilhas. Número 5. Eles não dizem a verdade. Informações sinceras são uma chave para amizades ou relacionamentos. Como você se relacionará com alguém que sempre lhe dará informações falsas? Sempre que você observar que alguém em quem você confia ou ama começou a lhe dar informações erradas sobre eventos ou sobre si mesmo, como se não quisesse que você o conhecesse em detalhes, essa pessoa lhe dará detalhes errados sobre seu endereço residencial, endereço de contato ou outras informações sobre si mesma. Então você precisa saber que ela tem mais intenções em relação a você. Quando alguém não é verdadeiro, não é direto. Ela lhe diz que algo é isso, e é o oposto do que lhe disse, sempre condescendendo com suas emoções. Este é um sinal de que ela tem planos errados em relação a você. Uma pessoa sincera sempre será sincera e direta em tudo que faz, porque a integridade importa muito no relacionamento com as pessoas como filhos de Deus. Agora, quando você começa a observar tal atitude, isso é Deus lhe mostrando um sinal de que a pessoa está tendo mais intenções em relação a você. Número 6. Quando alguém faz você se sentir inferior. As pessoas devem fazer você se sentir bem e corajoso sobre si mesmo. Um dos sinais de que alguém tem mais intenções em relação a você é que eles fazem você se sentir inferior a si mesmo. As melhores pessoas, aquelas com boas intenções, ajudarão você a ser forte e a se desenvolver. Mas quando alguém começa a lhe dizer que você não pode fazer isso, que você não tem o que é preciso, quando é certo que você pode fazer isso, mas eles só querem fazer você sentir que você não pode fazer isso, e isso não é um sinal de boas intenções. Qualquer pessoa que tenha boas intenções em relação a você deve ser capaz de ajudá-lo a converter suas fraquezas em sua força. Mas quando alguém está ansioso para fazer você sempre se ver como baixo, incapaz, inferior, então tenha em mente que isso é um sinal de que eles não têm boas intenções em relação a você.